A Segunda Guerra Mundial levou ao limite a capacidade humana de destruir. Em nenhum outro momento da história da humanidade, tanta gente lutou ao mesmo tempo com tanto em jogo. Da Europa à Ásia, do Atlântico ao Pacífico, complexos industriais e militares saltaram da estratégia ao genocídio. Dos impasses nas trincheiras, à possibilidade de extinção em massa. Nenhum ramo da vida passou incólume. Tudo que era sólido desmanchou no ar. No segundo episódio da nossa série sobre a gênese dos super-heróis, vamos falar sobre como a Segunda Guerra transformou a cultura pop e ver de perto como grandes ícones como Jack Kirby, Will Eisner e Stan Lee ajudaram a construir a Era de Ouro dos super-heróis. No episódio anterior, a gente contou como o surgimento do Superman criou um gênero totalmente novo do entretenimento e encheu o cofre das primeiras editoras que investiram neste nicho. Todo mundo quis entrar na onda e surgiram dezenas de personagens. A maioria não tinha muito brilho e, enfim, não durou muito tempo. Afinal, nem sempre era fácil bolar um uniforme legal, poderes inéditos ou arqui-inimigos assustadores de verdade. Neste último quesito, a Timely, editora que um dia viria se tornar a Marvel, foi mais esperta. Afinal, por que gastar energia criando um vilão cruel e odioso se a realidade já tinha um prontinho? Na década de 30, Adolf Hitler assumiu o poder da Alemanha e começou a colocar em prática seus planos de vingança e conquista mundial. O mundo assistia perplexo enquanto o ditador desafiava as convenções de um mundo ainda abatido pela Primeira Guerra e demonstrava mais e mais força. Quando finalmente invadiu a Polônia, em 1º de setembro de 1939, acabou a brincadeira. França, Reino Unido e outros países declararam guerra. Já os Estados Unidos decidiram se manter neutros. Porém, os heróis da Timely não. No finzinho de 1939, Namor desviou um submarino alemão do litoral de Nova York. Em outra edição, ajudou uma ilha francesa a repelir uma invasão nazista. Outro herói menos conhecido, o Marvel Boy, apareceu lutando contra um tal de Hitler, sem T. Isso porque o dono da Timely, o Martin Goodman, alegava ter medo de ser processado pelo próprio Hitler. Mas o grande golpe contra o ditador ainda estava por vir. E foi um golpe mesmo. Capitão América estreou na sua revista dando um soco na cara do Hitler logo na capa. A data na capa indicava março de 1941, mas a edição já estava à venda desde dezembro de 1940 e foi um sucesso imediato. É muito interessante pegar exatamente o caso do Capitão América dando um soco na cara do Hitler, porque criou-se um mito de que aquilo teria sido muito antes e muito imprevisível, sendo que a mobilização social dos Estados Unidos já demandava isso. Faz parte de um grande processo de diálogo entre os quadrinhos e a sociedade. A luta do Capitão América contra os nazistas não era algo direto, era algo meio intrínseco dentro de um mundo mais imaginativo. Por exemplo, tinha uma gangue tal que estava fazendo determinada coisa ou uma invasão de algum determinado povo, e aí descobria-se que os nazistas estavam por trás daquilo. Então ele não ia diretamente para o fronte, diretamente enfrentar os nazistas. Até porque os Estados Unidos não estavam em guerra, então tinha um pouco desse receio. E o Capitão, acho que foi esse ponto de virada. Quando mostra realmente alguém dando um soco na cara do Hitler, esse é o diferencial. O que veio depois já não podia mais dar o soco porque já tinha sido dado. Coisa de gênio. Enquanto o Superman realizava o sonho do leitor de poder voar, o Capitão concretizava um outro desejo de muitos: parar o ex-cabo na base da porrada. Esse anseio também era forte entre os próprios criadores do Capitão América. Os jovens Joe Simon e Jack Kirby eram judeus, assim como muitos profissionais do setor. Muitos historiadores, inclusive, acreditam que os quadrinhos de super-heróis foram uma reação à ascensão do fascismo, do nazismo e também do antissemitismo. O Superman nada mais seria do que o desejo inconsciente de Jerry Siegel e Joe Shuster de buscar força e proteção contra a constante perseguição aos judeus. Então já havia uma grande parte da população que entendia que os Estados Unidos deveriam entrar no conflito e não mais manter uma postura isolacionista, e uma outra parte que era contra. O americano precisava, de novo, ter esperança. A garotada precisava olhar para frente e falar assim: gente, eu tenho que ter, novamente, desejo de ter esperança. Assim como na crise de 29 precisava de heróis, eles combinam muito bem com o fato de ser super-herói, porque os Estados Unidos entram na guerra como grande solução para a guerra e se tornam ali superpotência. Enquanto a Timely mostrava combates no front contra a nata do eixo, a DC foi mais para a fantasia e refinou a fórmula do supervilão à perfeição. Batman parou de prender gangsters. Em vez deles, começou a encontrar personalidades exuberantes. Capitão América, Tocha e Namor é claro que continuavam tendo vilões fictícios e exagerados.
mas o que bombava mesmo eram suas intervenções na Segunda Guerra Mundial. Ainda mais porque em 7 de dezembro de 1941, o Japão, que era aliado da Alemanha, bombardeou a base americana de Pearl Harbor, lá no Pacífico. Era o que faltava para mobilizar a opinião pública dos Estados Unidos. A América tinha que entrar no conflito e tinha que vencer. Uma imagem do Capitão América socando o Hitler é justamente mostrar que o ideário americano está para além. Tanto que ele vai ser considerado o vaqueiro da liberdade, o defensor do ideário americano. Ele é o herói americano perfeito, por isso ele não está se importando com o que o Estado americano quer, mas sim com o que o sentimento do americanismo quer carregar. Então, frente a um cara que estava falando de uma superioridade alemã, era muito óbvio que aparecesse esse personagem socando a cara dele para falar: existem outras coisas, existe mais, e nós não vamos nos subjugar ao seu poder, à sua força. E os soldados, é claro que amavam o cara. Um dos motivos pelo qual o Capitão América se tornou o líder de vendas da Timely era porque ele sempre se esgotava nas lojas do exército, tanto nos Estados Unidos quanto também nos frontes da Europa e do Oceano Pacífico. Em 1943, o mercado de HQs já fazia circular mais de 30 milhões de revistas por ano, o dobro do que a gente tinha em 41. Na Timely, a tiragem média de cada gibi era de 500 mil, e o Capitão América era um dos que mais vendia. Alguém estava ganhando muito dinheiro, mas não eram os quadrinistas. Era um trabalho braçal, era você não dormir, era você ficar trancado no hotel desenhando sem parar, escrevendo sem parar, porque tinha que sair. Teve muito abuso, até chegar no momento em que eles conseguiram, que o quadrinho evoluiu, que eles conseguiram se unir para poder ter esses direitos. O cara não tinha o poder, ele era o pobre da história. Geralmente os artistas se viravam para pagar as contas. Joe Simon, por exemplo, trabalhava como editor na Fox e ilustrador no estúdio Lloyd Jacket, que revendia suas obras para outras empresas. Uma dessas empresas era a Timely, mas o Martin Goodman estava cansado de pagar pelo atravessador. O que ele fez? Abordou diretamente o Simon com uma proposta irrecusável. Simon faria a personagem diretamente para a Timely como freelancer, por quase o dobro do preço que estava acostumado. Seu pagamento chegou à fortuna de $12 por página. Simon manteve os outros 2 empregos e recrutou um amigo para dar conta do recado. O nome dele era Jack Kirby. Os dois tinham se conhecido na Fox e nascia ali uma das parcerias mais famosas da história dos quadrinhos. Eles acertaram em cheio quando criaram o Capitão América. Goodman, que sempre teve um bom faro para os negócios, quase pirou. Propôs a Simon um cargo fixo de editor e 25% dos royalties sobre o personagem. O Jack Kirby, ele primeiro tem um desenho, esteticamente falando, ele tem um desenho muito único. Todo grande desenhista, ele tem uma personalidade gráfica muito própria. Você vai encontrar isso nos outros, mas o Jack Kirby tem um estilo de desenho que é só dele. Como ele constrói as personagens, como ele desenha, é espetacular. Eu acho que o desenho dele deu uma cara pra Marvel e principalmente deu uma cara pro Capitão América que quando você olha o desenho do Kirby, você fala, aquele é o Capitão América. Na edição 6 de Capitão América Comics, ele elevou para um outro nível que já se experimentava aqui e ali, criando a splash de página dupla. Um quadrinho, quer dizer, na verdade era um quadrão que ocupava quase todo o espaço da revista, como se fosse um pôster. Os leitores subiram no teto. Grandes talentos também estavam surgindo fora da Timely e da DC. Um deles foi Will Eisner. Quando estava todo mundo fazendo personagem ingênuo, ele já estava fazendo um Spirit muito mais humanizado. A diferença é que ele foi colega de escola de ninguém menos que Bob Kane, o criador do Batman. Eisner fazia cartoons para o jornal de colégio e foi Kane quem sugeriu que ele tentasse vender material para a revista Wall. Em 1939, Eisner também teve seu momento de validação, assim como Kirby e Simon. Um publisher de 2 jornais pediu uma criação inédita para tentar concorrer com as revistas em quadrinhos aos domingos. Eisner topou, mas exigiu direito absoluto sobre os personagens. Tinha boa visão de negócio. Ele sabia como exigir os direitos dele, ele sabia como negociar os originais dele. Naquela época, o quadrinho era muito descartável. As pessoas publicavam quadrinhos nos jornais, entregavam a tirinha, recebiam seus pagamentos e aquela tirinha era publicada e a maior parte era jogada fora. Nascia assim o Spirit, um detetive influenciado tanto pelas pulps quanto pelos quadrinhos e pelos filmes noir que faziam sucesso naquela época. Ele não tinha superpoderes, mas usava uma máscara, tinha uma identidade secreta e enfrentava vários vilões caricatos. Spirit durou até 1952 e permitiu que Eisner testasse todos os limites dessa nova linguagem que eram os quadrinhos. Aliás, foi Eisner quem provou que essa mídia poderia ser usada também para abordar temas sérios e adultos,
e até cotidianos em obras que ele chamou de graphic novels, ou romances gráficos. Essa nova vertente deu certo. O termo pegou, e a indústria de quadrinhos tem uma dívida tão grande com esse cara que o principal prêmio do setor, o Oscar das HQs, se chama Eisner Awards, que começou a ser distribuído em 1988. Na verdade, o contrato de Eisner para o Spirit foi até melhor que o de Simon e Kirby para o Capitão América. No finzinho de 1941, o contador da Timely contou a Simon e Kirby que o Martin Goodman estava passando a perna neles e pagando muito menos do que deveria pelos royalties. Foi a gota d'água. Eles já estavam sendo sondados pela DC e Goodman descobriu e exigiu que pedissem demissão. Os dois foram para a DC jurando vingança contra um novo funcionário da Timely que, segundo a visão deles, havia dedurado os dois. O nome desse cara, que sempre negou a história, era Stanley Lieber, mas talvez você conheça ele pelo nome artístico, Stan Lee. Lee era sobrinho de um dos gerentes da Timely, Rob Solomon, e primo de Jean Goodman, a esposa de Martin. Aos 18 anos já havia passado por tudo quanto era trabalho, e como queria ser escritor, achou que fazia sentido pedir emprego na empresa do tio. Ele chegou na Timely quando a primeira edição do Capitão estava para sair. No começo só fazia trabalho de escritório. O Stan Lee, ele tem a chegada dele na indústria, vamos chamar assim, ele tenta publicar as histórias dele, né? Ele tenta escrever histórias, ele tenta criar os personagens dele. Ele demora para encontrar o espaço dele, ele é muito recusado no início. Eu acho que ele tem uma resiliência muito grande, uma persistência muito grande, e ele acredita, o mais importante é que ele acreditava no que ele estava propondo, e ele bancava e ele brigou por aquilo. Mas na edição 3 foi convocado para estrear como colaborador. Escreveu um conto do Capitão, só para ajudar a revista a se qualificar para um desconto na distribuição via Correios. O correio nos Estados Unidos funciona assim. Se você quer mandar uma carta tal, tem um valor 0 tal por isso, se for coisa escrita. Mas a HQ, ela tinha só desenhos e poucos balões. O Stan Lee começou a ter a obrigação de fazer histórias do Capitão América para botar na revista de punho, tipo, só sem nada. Umas historinhas mais ou menos, contando assim, ele é o libertador, o sentinela da liberdade, porque era o golpe que eles conseguiriam dar nos Correios. Então Stan Lee começou assim. Mesmo assim, ali ele já deu seu primeiro sinal de talento. Ele inventou que o escudo do herói podia ser arremessado como um frisbee e ricochetear de volta à mão dele. Em pouco tempo ele já estava escrevendo para diversas revistas. Ele inventou o nome artístico Stan Lee porque queria preservar seu verdadeiro nome para quando fosse assinar um romance sério, adulto, que era o seu grande objetivo. Com a saída de Simon, ele se tornou o editor da Timely aos 19 anos. O Stan Lee era um cara muito criativo, mas no que ele era bom mesmo era no marketing pessoal. Nos anos seguintes, ele foi um verdadeiro gênio no processo de se transformar naquela figura intrinsecamente ligada à Timely e que virou praticamente sinônimo da Marvel. Na década de 60, o Stan Lee começou a ficar... Aí sim, o Stan Lee virou o Stan Lee. Ele criou os X-Men, ele criou o Quarteto Fantástico, criou o Homem-Aranha. Tudo isso, na metade inicial da década de 60. Mesmo desprezando o gênero inicialmente, Lee virou um sinônimo de super-herói, e sua estrela cresceria ainda mais nas próximas décadas. Como já comentamos, a DC tinha uma postura um pouco mais escapista em relação à Guerra Mundial. Em certos momentos, a editora ia na direção contrária da Marvel, fazendo histórias mais leves, enquanto o mundo passava por uma época de grande tensão. Em abril de 1940, um importante personagem foi criado para suprir essa necessidade. O garoto Dick Grayson se tornou o Robin, o icônico parceiro de aventuras do Batman. O Robin surge logo após o surgimento do Batman, até como um ponto de identificação do leitor. As revistas em quadrinhos eram majoritariamente para crianças naquela época, com um ponto de identificação para que o leitor se visse dentro daquelas histórias de um personagem tão sombrio, tão adulto, tão denso. Mas ele se torna muito popular desde o início. É um personagem que também passa... Aí tem uma ligação direta com a origem do Batman, né? Ele também passa por um trauma, os pais morrem, o Batman vê nele ali uma espécie de espelho e atua para que ele tenha uma vida diferente, um destino diferente. Que acaba não sendo tão diferente assim, né? Porque ele acaba virando combatente do crime, apesar de ser uma criança. E o Robin, principalmente nessas primeiras versões, ele era uma criança mesmo. Ele não era nenhum adolescente. A partir daí, outros editores de quadrinhos se interessaram na ideia e vários ajudantes começaram a surgir. O Capitão América, por exemplo, ganhou seu parceiro Buck em 1941.
Todo fã de quadrinhos já entrou em uma conversa sobre como os personagens e as tramas das grandes editoras como Marvel e DC acabam sendo muito parecidas. Essas repetições não são uma coisa nova, lá na Era de Ouro elas já existiam e muito. Já nos anos 40, muita coisa que você vê hoje em dia era produzida por uma editora e copiada em seguida pelas outras. Em All Star Comics 3, de novembro de 1940, ocorre a estreia da Sociedade da Justiça da América, o primeiro supergrupo formado por heróis de quadrinhos. Essa equipe deu muito certo e durou quase 10 anos. Foi o primeiro a juntar heróis, mas eles não tinham revistas separadas. Eles foram unidos ali, e ali nasceu-se uma primeira liga, né? Para o pessoal jovem de hoje em dia que não se liga da Sociedade da Justiça, vamos dizer, é como se eles fossem os Minutemen do Watchmen. O roteirista Gardner Fox montou a formação original da Sociedade com as versões originais do Flash e do Lanterna Verde, acompanhados pelo Senhor Destino, Homem-Hora, Sandman, Átomo, Espectro e Gavião Negro. Esses eram personagens das editoras National Allied e All American Publications em uma única aventura. Ou seja, foi também o primeiro crossover entre duas companhias diferentes. No final de 1946, a Timely produziu sua resposta na revista All Winners Comics número 19, com a criação do grupo All Winners Squad, conhecido no Brasil como Esquadrão Vitorioso ou Heróis Unidos. A super equipe era formada por Capitão América, Buck, Namor, Ciclone, Miss América e Tocha Humana, que também tinha seu parceiro, o Centelha. Esse grupo não durou mais do que 2 edições e é um exemplo de como nem sempre copiar o concorrente é algo que dá certo. Nessa corrida do nada se cria, tudo se copia, os personagens originais são aqueles que sempre duram mais do que aqueles que vieram depois, certo? Errado! O Capitão América, que a gente já falou tanto sobre ele aqui, não foi o primeiro super-herói patriótico das HQs. Antes do Steve Rogers, existia um outro personagem que vestiu a bandeira americana. O nome dele era Escudo. O Escudo é um personagem da MLJ Comics. Ele estreou no começo de 1940, um ano antes do Capitão América. As semelhanças entre os dois são no mínimo curiosas, olha só. John Hingis era um químico, filho de um tenente norte-americano morto em uma explosão por um sabotador alemão. Joe descobre que seu pai trabalhava em uma fórmula química para a super força que os nazistas estavam atrás. Depois da morte de seu pai, Joe consegue finalizar a fórmula e ganhar superpoderes. Achou parecido com alguém? É o momento certo, a hora certa. O The Shield, ele saiu muito antes. E era uma coisa também meio mal acabada. O corpo dele era o escudo, na verdade. O escudo do Capitão América que pediram pra mudar era o corpo do personagem. Era uma coisa meio capenga, assim. E o Capitão América, ele nasceu meio que no momento certo, porque tinha a questão da guerra, finalmente tomando coragem de tomar partido de alguma coisa. A MLJ não achou graça nenhuma quando a Timely apareceu com o Capitão em 1941 e processou a editora. Mas o tempo passou e a MLJ lançou o personagem adolescente Art, que fez tanto, mas tanto sucesso que a editora desistiu de publicar super-heróis. E como o Escudo já tinha sido ofuscado pelo sucesso do Capitão América, a história ficou por isso mesmo. Os quadrinhos são essa mídia maravilhosa. Enquanto um mar de cópias inundava as bancas mês a mês, o gênero sempre foi levado adiante por tentativas de expandir seus próprios limites. Por exemplo, entre setembro e novembro de 1941, 3 personagens icônicos da DC apareceram. Um deles foi um conceito que não deu certo logo de cara, o Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde. No início ele foi bem recebido, fez parte da Sociedade da Justiça, mas ele acabou caindo no esquecimento alguns anos depois. O Lanterna Verde só ficou famoso de verdade quando foi reimaginado em 1959 como o piloto Hal Jordan. Outro estreante foi o Aquaman, contraparte da DC para o Namor da Marvel. Considerando que hoje em dia ele é um herói de um filme que rendeu mais de $1 bilhão, trata-se de uma cópia que até que deu certo, né? Mas foi a terceira novidade desse trimestre que viria a assinalar o quanto os quadrinhos podem ser instrumentos de revoluções culturais. Estamos falando da Princesa Diana, a Mulher Maravilha. A chamada trindade da DC, Superman, Batman, Mulher Maravilha, inclusive tem esse nome e é tratada pelos cânones da DC dessa forma, pelo editorial da DC dessa forma, porque a preocupação da DC não era fazer algo que dialogasse diretamente com o cotidiano, mas algo que evocasse grandes valores humanos. É a esperança, é a coragem e a perseverança. A Mulher Maravilha foi criada por William Moulton Marston, um psicólogo que criou o teste de pressão arterial sistólica, metodologia fundamental para a criação do detector de mentiras. Ele era casado, entre aspas, com 2 mulheres, ele vivia com 2 mulheres,
E tanto que a Mulher Maravilha é um pouco de cada uma delas. A figura física é uma e o intelecto é da outra. Então, era uma personagem que ela já nasceu um tanto complexa. Se você reparar, o Capitão América, o Batman, Shazam, nenhum deles nasce com uma complexidade dessa. Como o mercado estava saturado de super-heróis que venciam suas batalhas apoiados em poderes bélicos, Marston quis criar uma personagem que se tornasse vitoriosa usando a força do amor. As primeiras aventuras da Mulher Maravilha colocavam a heroína em situações que seriam consideradas bem questionáveis hoje em dia. Raras vezes a Mulher Maravilha não terminava uma cena de ação amarrada, por exemplo. Né? Então, como que justifica isso? Como que uma mulher tão forte como a Mulher Maravilha, ela acabava sendo amarrada com tanta frequência assim? Não foi por acaso que William definiu que sua história de origem era ser princesa de uma ilha de Amazonas super-humanas onde não havia homens. Diana não tinha pai, foi criada do barro por sua mãe, a Rainha Hipólita, e enviada ao mundo dos homens para defender a paz. Com os homens indo para a guerra, cada vez mais jovens e não tendo quem consumisse o produto, eu acho que eles tentaram criar uma heroína focando nas mulheres que ficaram trabalhando nas fábricas, inclusive, trabalhando para o fronte. A Diana certamente foi a primeira super-heroína a alcançar uma gigantesca projeção, mas ela não foi a primeira super-heroína da história. Outra personagem também marcante nesse cenário é a personagem Red Tornado. Era uma mulher, uma trabalhadora, mãe, que se transformava, né, que se vestia como um homem. Por fugir desses padrões estéticos, ela acabou sendo esquecida também ao longo da história. Ela nasceu na final da década de 30, né, para início da década de 40. Ela acabou depois se tornando uma mera cozinheira, né, para a Liga da Justiça mais à frente. E ao chegar ao ponto de que ela foi de fato esquecida, e mais recentemente surgiu um outro personagem com o mesmo nome, mas um homem, né, com missão e poderes totalmente diferentes. Além disso, logo ali na Era de Ouro já havia também criadoras mulheres concebendo séries de quadrinhos. A autora considerada como a pioneira do gênero era June Mills, ilustradora de moda e também cartunista. June quebrou o pé no início dos anos 40 e, imobilizada por causa de sua perna, começou a desenhar ideias para uma personagem inspirada nela mesma e em sua gata. Foi assim que nasceu a Mulher Pantera. O alter ego da Mulher Pantera era Marla Drake, uma socialite que veste um traje de pantera para ir a uma festa fantasia e no caminho prende um gangster. Ela toma gosto pela luta contra o crime e decide continuar usando o uniforme. Ela representa uma mulher forte, uma mulher que ela está livre ali de bastante das amarras sociais, né? Porque ela ocupa um lugar onde ela não depende financeiramente de pai, de filho. Então ela é uma socialite que vive só e ela é dona do próprio nariz. E as mulheres não eram a única força tentando expandir as possibilidades criativas dos quadrinhos durante a Era de Ouro. Em 1947, o jornalista norte-americano Orrin C. Evans perdeu seu emprego. Preocupado com a forma como pessoas negras eram retratadas, ele decidiu que iria reunir autores e artistas para lançar a primeira revista em quadrinhos feita somente por escritores e artistas negros. E assim nasceu All Negro Comics, lançada em 1947, com aventuras de personagens como Lion Man e o detetive Ace Harlem. Da segunda metade dos anos 40 em diante, a popularidade dos quadrinhos super-heróis passou a disputar também espaço com outros subgêneros de histórias. O sucesso dessas histórias chamou a atenção de vários autores de quadrinhos, mostrando que o elemento novela adolescente poderia ser sim um ingrediente poderoso a ser introduzido no universo dos super-heróis. Quase 2 décadas depois, por exemplo, Stan Lee iria mudar a cultura pop para sempre ao combinar a ação dos super-heróis com o drama adolescente para criar o Homem-Aranha. Na segunda metade dos anos 40, a gente vê um outro gênero ganhar muita popularidade: terror. As histórias de crime, de monstros, vampiros e zumbis começam a canibalizar os títulos super-heróis. Mas este capítulo mais sinistro da história dos quadrinhos é um assunto pra gente falar no próximo episódio, que a gente vai mostrar que se hoje em dia você acha que Walking Dead e Clean Room são assustadores, cara, a gente precisa falar muito sobre as HQs do começo dos anos 50.